E aí pessoal, beleza? Me chamo Gabriel Alex, sou do curso de Engenharia Civil e estarei explicando para vocês um pouco sobre o conceito de transformações lineares. Transformações lineares. Bom pessoal, primeiramente, uma transformação linear também pode ser chamada de aplicação linear ou mapa linear. No caso em que o domínio e o contradomínio coincidem, é usada a expressão operador linear. Uma transformação linear em uma função t, onde o conjunto U mapeia o conjunto V, é uma função que associa os elementos de um espaço vetorial U com os de um espaço vetorial V e que atende às seguintes condições. Condição primeira: a transformada de U mais V tem que ser igual à transformada de U mais a transformada de V. Caso essa condição seja verificada, vamos para a condição segunda, onde diz que a transformada de um número real alfa multiplicado por U tem que ser igual ao número real alfa multiplicado pela transformada de U. Caso essa propriedade ou essa condição também seja verificada, podemos dizer que a função é uma transformação linear. No geral, pensamos em uma transformação linear como a transformação de um vetor em outro, de forma linear, isto é, satisfazendo as propriedades acima. Sou Gabriel Gomes, aluno de álgebra linear, e agora ele vai apresentar um exercício rápido sobre transformação linear. Pois bem, nesta aula iremos resolver um exercício simples de transformação linear. Temos aqui o domínio de x e o contradomínio de 3x, ou tx igual a 3x. Iremos agora analisar as duas leis para ver se ele realmente é uma transformação linear. Temos aqui a lei tu mais v é igual a t de x1 mais x2, que é o nosso x. Porém, estamos descobrindo aqui se é 3x. Então, basta multiplicar o x1 mais x2 por 3. Fazendo a distributiva, temos 3x1 mais 3x2. E com isso, observamos que temos o mesmo formato da lei, t de u mais t de v. Para a segunda lei, temos t de alfa u é igual a t de alfa vezes x1. Transformando de novo em 3x, temos 3 vezes alfa vezes x1. Reorganizando isso, podemos montar como alfa vezes 3 vezes x1. E reparem que isso aqui é a mesma forma da lei, alfa t de u. Com isso, as duas leis se mostrando verdadeiras, podemos dizer que t de x igual a 3x é uma transformação linear. Eu sou Gustavo Monteiro Souza, aluno da UNIT, de Ciência da Computação, no segundo período, e eu vou passar a introdução sobre isomorfismo entre espaços vetoriais. Isomorfismo entre espaços vetoriais. Isomorfismo. Seu significado vem do latim. Iso de igual, morfa, forma. Isomorfismo, então, são formas iguais. Isomorfismo é uma transformação linear bijetora, ou seja, é tanto injetora quanto sobrejetora. Dois objetos são isomorfos se eles são indistinguíveis dado pela seleção de sua característica. O isomorfismo é o mapeamento entre objetos que mostra o relacionamento entre duas propriedades ou operações. Vocês verão e entenderão melhor com os slides a seguir. Aqui nós podemos perceber que o conjunto imagem difere do contradomínio. Dessa forma, nós podemos notar que nem todos os elementos de B estão associados aos elementos de A. E que também não há mais de um elemento em A com imagem B. Função sobrejetora. Vamos falar sobre ela. Dado o conjunto A, o domínio da função e o B, o do contradomínio, sabendo que o conjunto de imagem é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio que estão associados a pelo menos um elemento do contradomínio, a função sobrejetora, então, ela ocorre quando o contradomínio se iguala ao conjunto de imagem, com todos os elementos de B associados a pelo menos um elemento de A, como vocês podem ver na imagem. Um dos teoremas do isomorfismo. Vamos começar pelo primeiro. Se a transformada T, V em W for uma transformação linear, T será uma injetora e o seu núcleo será igual a zero. Teorema 2. Se V for um espaço vetorial cuja dimensão for finita e a transformada V em V for um operador linear, T então será um injetor, o núcleo de T será igual a zero e o T é sobrejetor, ou seja, a imagem de T será igual a V. E no terceiro teorema,
Qualquer espaço vetorial real com dimensão n será isomorfo a R na dimensão n. Teorema núcleo-imagem. Neste teorema, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Deixei um exemplo para vocês. Concluindo então, dizemos que uma função objetora é uma que é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Sendo assim, nós temos na imagem. A função f de A em B é uma bijeção se todo elemento de B é imagem de um único elemento de A, ou seja, elas serão isomorfas se apresentarem esses requisitos. Fiquem agora com as questões do Rian. Olá, meu nome é Rian Gomes, eu sou do curso de Ciência da Computação e eu vou apresentar isomorfismo. Então vamos responder essa questão aqui. Temos aqui esse t, x, y, z, é um R em 3, igual a essas 3 coordenadas, e ele quer saber se é um isomorfismo. Para saber se é um isomorfismo, nós devemos verificar se essa transformação linear é bijetiva, se o t é bijetivo. Um t bijetivo significa que ele é igualmente injetor e subjetor. Para verificarmos se é injetor, nós verificamos o núcleo. E se é subjetor, vamos pela imagem. Então, para responder essa questão, precisamos descobrir se é injetor e subjetor. Primeiro vamos verificar se é injetora, ou seja, deve ser nulo, o vetor nulo. Se não for nulo, não é injetor. Transformamos aqui em um sistema, essas 3 coordenadas, e fazemos uma matriz. Com isso, fazemos o escalonamento, fixando a primeira linha e subtraindo pela segunda e pela terceira. Novamente, fixando a primeira linha e a segunda linha, nós subtraindo a segunda pela terceira, e fica assim, substituindo novamente para um sistema. Aqui, temos x mais y menos z igual a 0, menos y mais z igual a 0, e z igual a 0. Aqui, já podemos ir substituindo, e descobrimos que o y é igual a 0, depois o z é 0, e substituindo os dois aqui, fica x igual a 0. Sendo assim, o único vetor que cumpre isso, do x, y e z sendo 0, seria o nulo. Ou seja, o núcleo, a transformação, é nulo. Ou seja, o t é injetor. Agora vamos descobrir se ele é sobrejetor. Nós poderíamos olhar pela imagem, né? Porém, segundo o teorema do núcleo e da imagem, ele diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, que é o R3. Substituindo eles, nós podemos ver que a dimensão do núcleo é 0, né? E a dimensão t igual à dimensão do domínio, que é 3, né? Se o contradomínio é igual ao domínio, então podemos dizer que ele é sobrejetor. Assim, resolvendo a questão, ele é um isomorfismo, o t.